Graças a Deus. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Feliz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, ela dura para sempre. O Senhor é bom. Abramos a nossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 a seguir. Glória a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto sagrado nos fala de uma forma específica sobre uma construção. E quando eu me recordo de construção, logo me vem à mente aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós estamos construindo. E ele disse que o fundamento, o alicerce, já foi posto. E agora nós temos que tomar cuidado como é que nós vamos construir sobre este alicerce. Para se falar de família ou de um contexto familiar, nós devemos ter muito cuidado para falar, ou como também nós vamos tratar a respeito de família ou da família. O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele fala sobre família, quando ele fala sobre casamento. Mas esse texto em especial, ele fala sobre os seus ensinamentos, porque começa no capítulo 5, o Sermão da Montanha, e ele começa falando muitas coisas, ensinando a multidão que sempre o seguia. O Senhor Jesus, todas as vezes que ele estava caminhando, passando, visitando alguma localidade, sem dúvida alguma, havia ali uma grande multidão lhe seguindo. E desta feita não foi diferente. Ele subiu o monte e uma grande multidão estava lá para lhe ouvir. E coisa muito boa é quando a gente para ouvir. Talvez nessa noite alguém chegou a este lugar pensando e até na sua oração disse: Deus, fale comigo. Pois bem, talvez você esperava uma outra pessoa falar a palavra de Deus, mas Deus, quando quer falar, Ele usa quem Ele quer, porque Ele é soberano, e quando Ele quer, Ele faz do jeito que quer, do jeito que Ele planeja e do jeito que Ele quer executar, Ele executa. Quando nós olhamos
Senhor Jesus fala que todo homem que é prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. O evangelista Lucas diz, falando a respeito desse mesmo texto, ele fala que o homem prudente cava e cava fundo até encontrar a rocha, e após ele encontrar a rocha, ele começa a edificar a casa. A família não é diferente. Nós temos que saber como construir a nossa vida familiar, como construir o contexto do casamento. Muitas pessoas nos dias de hoje querem casar, mas elas não sabem como é de fato a vida familiar ou a vida depois do casamento. Elas só querem casar porque querem desfrutar daquilo que estão imaginando, pensando e esperando que seja muito bom. Porém, se esquecem de que estará se unindo a uma pessoa que é totalmente diferente dela. Esquece-se que depois que se casa, aí segue-se uma nova vida, diferente daquela que se vivia antes. Agora torna-se uma nova construção. E às vezes, nessa construção, muita gente quer construir com aquilo que não é devido construir. Aí depois que constrói, não suporta nem mesmo um vento, não suporta nem mesmo uma chuvinha, e nem suporta o correr das águas do rio, que logo aquela construção se desfaz e se dá em nada. Lembro-me aqui nesse momento de que eu fui convidado para um casamento, e naquele dia eu não era crente ainda, mas a pessoa que estava realizando o casamento disse que realizou um casamento há dias passados e realizou pela manhã, e quando deu às 10 horas da noite, recebeu uma ligação de que o casamento já tinha se acabado. É assim que as pessoas estão vivendo nesses dias de hoje. É assim que as coisas estão acontecendo, porque criam muitas expectativas e na hora se frustram, e na hora se decepcionam. Mas agora, segundo a Bíblia Sagrada, o casamento não é para se desfazer. O casamento é uma aliança que não é para ser quebrada, senão quando chegar a morte. As pessoas talvez olhem para alguém como eu e imaginam, mas tão novo para falar sobre casamento? Mas já vai fazer 12 anos que estou casado com a minha esposa. Temos a nossa família, e o Senhor nos deu a graça de ter 2 filhas, e a mais velha já vai fazer 10 anos. Começamos de uma forma errada, porque começamos construindo com aquilo que, disse Paulo, era palha, era madeira e era feno, e isso não suporta fogo. Às vezes as dificuldades que aparecem na nossa casa e na nossa família são dificuldadezinhas pequenas, mas como a gente não foi bem alicerçado, a gente não suporta. E ainda hoje eu estive na casa de uma irmã e ela falava e dizia: orem por mim, ora por mim, orem por mim. As dificuldades são muitas, mas a minha resposta para ela foi: minha irmã, o apóstolo Tiago disse que quando a gente passar por provações, é para a gente se alegrar, porque as provações vão gerar na gente uma perseverança, a perseverança vai gerar uma paciência, e aí a gente vai ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. O Senhor é bom e não esquece
nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e maravilhoso é um dos seus nomes. Foi assim que ele se revelou a Manoá, o pai de Sansão. Por que é que tu quer saber do meu nome, Manoá? Visto que o meu nome é maravilhoso. Para comigo o Senhor é muito maravilhoso, e eu sei que para com você também o é. Quando se entra no contexto familiar, às vezes a gente se perde na hora de construir. Tem gente que está construindo em um lugar que não é devido que se construa. A gente vê nos noticiários aí, todas as vezes que entra o período do inverno, as redes televisíveis estão anunciando aí: houve um deslizamento, tantas casas desmoronou, as pessoas construíram em um lugar que não era apropriado que se construísse. Agora eu e você devemos ver aonde estamos construindo e com que tipo de material estamos construindo. Será que a nossa construção familiar vai suportar a chuva? Há muitas casas hoje que não suportam chuva. Há muitas casas que não suportam nem o sereno. E você sabe do que eu estou falando. É claro que eu não estou falando da chuva realmente que cai do céu. Eu estou usando uma figura para me referir ao contexto familiar, ao casamento. Tem gente que casa e ele não quer ouvir nenhuma vozinha alterada, e não vai dar certo. Eu trabalhei por alguns dias com os jovens e eu sempre dizia: preste atenção, não vá caçar qualquer pessoa para casar. E preste bem atenção que depois que casa, o marido chega do trabalho e às vezes ele está um pouco estressado. E se você vier para falar com ele, às vezes ele não vai querer lhe ouvir. E você vai se estressar e vai ficar falando e vai gerar uma confusão. Mas se você ouvir o conselho que é dado a você nessa noite, você vai prosperar. Sem dúvida alguma prosperará. Porque nesses conselhos o Senhor está falando. Eu tenho plena certeza. Porque antes de sair de casa, já fui advertido por Ele. Não esperava de fato, porque ficamos duvidosos. Mas o Senhor fala. Você acredita? Ele está falando contigo hoje. Sem dúvida alguma. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Eu costumo dizer que de nada adianta ouvir o conselho, ou nenhum conselho vai ser bom, nem se for um conselho para o bem e nem se for para o mal. Nunca vai prestar. Se você nunca lhe botar, se você nunca o executar, se você nunca fazer, se você nunca obedecer. Mas quando você ouve o conselho e o coloca em prática, aí vai dar certo. Esse conselho vai ser bom. Eu me lembro agora de um livro que recebi de um grande amigo meu. E o tema daquele livro é Histórias Vividas, Histórias Contadas. E aí o subtítulo diz Estradas por onde passei. Ninguém nunca poderá dar um conselho se nunca tiver trilhado aquela estrada, se nunca tiver vivido aquilo. Porque logo a pessoa que estiver lhe ouvindo vai dizer: que autoridade tens para me dizer alguma coisa, visto que tu ainda não passou? Alguém que quer falar de filhos
Logo pode ser retrucado, porque alguém diz: quantos filhos tu tem para tu vir falar de filhos para mim? Tu não sabe criar filhos, porque tu não criou nenhum até hoje. Mas o conselho que se é dado e que se é ouvido e colocado em prática, sem dúvida alguma, surtirá um efeito. Aí é você que escolhe se ouvirá o conselho bom ou ruim. Mas o que está sendo dado nessa noite é bom. Ouça as palavras de Cristo. São essas que eu estou falando. Ouça as palavras de Cristo. Mas não somente ouça, porque o apóstolo Tiago disse: aquele que ouve e que não pratica é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho, mas quando sai da frente do espelho, já se esqueceu como era a sua aparência. Mas aquele que ouve e coloca em prática, desfrutará de alguma coisa da parte do Senhor. E se você quiser desfrutar, ouça e coloque em prática. Saia daqui dizendo: vou botar em prática, eu vou fazer, eu vou agora passar a fazer. Se até hoje não vem fazendo, todo aquele que ouve, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O Senhor era muito bom, o Senhor Jesus era muito bom em aconselhar pessoas. Ele se sentava e ensinava. O Senhor Jesus nunca foi pai, mas ele dava conselhos para pais. O Senhor Jesus nunca se casou, mas ele aconselhava casais. Você quer prosperar? Ouça o conselho, obedeça o conselho. Há um texto que muito me alegra, e ele diz o seguinte: crede nos profetas e prosperareis. Ninguém pode prosperar se não acreditar nos profetas que de fato o são. Todas as vezes que um profeta se levantava pela ordem de Deus e ele profetizava e o povo acreditava e colocava em prática os conselhos do profeta, a pessoa prosperava. E se assim não fosse, o que nós diríamos da grande nação de Nínive? Depois de ouvir o conselho do profeta Jonas, todo mundo foi salvo, todo mundo se arrependeu, e não foi lá do mais pobre não, começou do rei. Por isso eu costumo dizer que quando o Senhor quer, Ele pega alguém do futuro, senta os advogados, senta os médicos, senta os juízes, senta os maiores empresários, mas tem que ouvir aquele que está sendo o porta-voz de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor fala. Ele gosta de falar com o ser humano, e foi por isso que Ele congregou todos nós aqui nessa noite, para falar. Quem ouve pratica. Aí vai ser comparado ao homem que é prudente, um homem inteligente, um homem sábio. Nós estudamos uma revista de jovens que falava sobre a sabedoria. E a sabedoria é diferente do conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem de Deus a sabedoria para aplicar o conhecimento e nunca vai prosperar. Mas se tiver de Deus a sabedoria, com o conhecimento que tem, sem dúvida alguma, o Senhor abençoará. Uma pessoa prudente, ela ouve. Uma pessoa inteligente, ela ouve. O texto sagrado diz que é melhor você aconselhar um sábio, porque ele se tornará mais sábio. Mas aconselhe um tolo, uma pessoa ignorante, aconselhe uma pessoa
inércia, ela vai se zangar com você. Mas se você ouvir o conselho que hoje está sendo dado, certeza, você prosperará. Vai ser assemelhado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe quem é a rocha? O apóstolo Paulo disse que aquele povo que saiu do Egito já estava bebendo água de uma rocha, e a rocha seguia o povo, e aquela rocha era Cristo. Sabe, a rocha que deve ser construída toda a família, todo casamento, todo lar, essa rocha é Jesus. E só dessa rocha sai água para toda a família beber e ir para o céu. Só da rocha chamada Jesus, ela tem água, e é uma água perfeita, é uma água que limpa, é uma água que dá vida, e é uma água que gera fontes de outras águas ou fontes de vida. Quem bebe dessa água já passa a ser uma fonte. Foi assim que aconteceu conosco. Quando nós bebemos dessa água, nós nos tornamos uma fonte a jorrar água para outras pessoas beberem. Porque é assim que o Senhor faz quando alguém está alicerçado, firmado na rocha que é Cristo. Quem escuta as palavras vai ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nem sempre a gente vive aquilo que quer viver. Lembro-me agora de um testemunho daquela pessoa que realizou o casamento que eu falei. Ele disse o seguinte: ele disse que foi encontrado um casal de velhinhos, e alguém curioso foi perguntar para aquele casal, e perguntou para o homem e disse: qual é o segredo para se viver tanto tempo com a mesma mulher? Porque não está fácil não. Tem muita gente querendo viver com 2 ou 3, ou até mais do que isso, mas viver com a mesma mulher tem que ser crente. Tem que ser muito crente para viver com uma só mulher. Tem que ser crente. A mulher, para viver com um só homem, tem que ser crente. Tem que temer a Deus. Só quem teme a Deus consegue levar o seu casamento para o resto da vida com o mesmo marido, com a mesma mulher. Foi perguntado àquele casal e o homem disse: eu tenho o costume de ir na padaria, e todas as vezes que eu vou, eu compro aquele pão massa grossa, e eu como a casca e deixo o miolo para ela comer. Perguntaram para ela e ela disse: eu sempre como o miolo do pão, embora nunca tenha gostado. Você nunca vai viver, ou nem sempre viverá aquilo que quer. Às vezes você vai ter que comer, engolir, descendo, rasgando, sem você querer, mas tem que engolir, tem que descer. É assim, o conselho é esse. Deus tem conselho e já está dando. Só não sai daqui aconselhado quem não quiser, mas o conselho está sentado. O que acontece? Aí o que acontece? É assim, é que o homem deixava para a mulher aquilo que ele muito gostava, mas ele reservava para ela. E ela, para satisfazer o marido dela, ela comia sem gostar, a fim de que não houvesse confusão, briga, contenda, a fim de que a rua não soubesse da bagunça dentro de casa. Porque tem muita gente que gosta de dar ouvidos, que gosta de fazer o povo ouvir o que está acontecendo dentro de casa. Mas não é para ser assim. A palavra de Deus diz: quem ouve,
Quem pratica é sábio. Foi alicerçado na rocha. A rocha é Cristo. Lembro-me do profeta Daniel. Ele disse que uma estátua tão grande de ouro, de prata, de ferro, de bronze, de barro, mas uma pedrinha cortada sem auxílio de mão, deu lá nos pés, quebrou toda a estátua. Aquela pedrinha era Cristo. O profeta disse que a pedra encheu toda a terra, chegou em Esperantinópolis e estamos aqui hoje, porque aquela pedra encheu a terra. Nós estamos aqui. Desceu a chuva. Observe que as dificuldades, às vezes elas vêm pequenininhas no começo. A chuva não é uma coisa assustadora. Não. Eu disse esses dias para um irmão que estava com medo de ir lá para casa, que estava chovendo. Eu disse, rapaz, o máximo que a chuva pode fazer é te molhar. É o máximo que ela pode fazer é molhar. O que é que acontece? A chuva é uma das pequenas provazinhas que aparecem na nossa vida. E se a gente não suportar a chuva, como é que a gente vai suportar o grande vento? Se a gente não suportar a chuva, a gente não suportará outras coisas. Observe que esses dias também eu estava falando lá na congregação Monte Sião. Eu disse que nós, crentes, somos matriculados na escola do deserto. E assim como o pai matricula uma criança, o nosso pai, Deus, é quem nos matricula na escola do deserto. E o propósito dele não é que você repita o ano, não. É que você seja aprovado. O propósito de Deus para ele colocar alguém na escola do deserto, seja em família, seja no individual, o propósito é para te aprovar. Não pense que é para você morrer, desistir, desvanecer, não. É para você ser aprovado, porque depois da aprovação, o Senhor Jesus disse, seguiu-se uma grande bonança, depois da grande tempestade que assolava o barco dos discípulos. Seguiu-se uma grande bonança. Depois da prova, depois da aprovação, porque Jesus também, depois que foi batizado, deserto, fome e diabo. Foi assim ou não foi? Deserto, fome e diabo. Quem foi que levou para o deserto? O Espírito de Deus. Não pense você que todas as vezes que o seu pé pisar no deserto vai ser coisa do diabo, não. Às vezes é coisa de Deus para te aprovar, e depois da aprovação você sair fortalecido. Às vezes o problema vem no contexto da família, mas não é para que o casamento seja desfeito, não. É para a aliança matrimonial ser fortalecida e o nome do Senhor ser glorificado. É assim que Deus faz, porque Ele é bom, é maravilhoso, é misericordioso. A chuva veio, mas a chuva não foi capaz de derrubar a casa. Preste atenção que a chuva não é uma coisa espantadora, não. Mas ela veio primeiro, preparando a pessoa, preparando aquela casa. Às vezes a dificuldade é bem pequenininha, está faltando mesmo só 1 quilo de carne em casa. Aí a mulher despacha tudo em cima do marido. O marido não suporta. Aí ele diz uma coisa, ela diz outra, e aí a briga. E aí não vai dar certo. Pode haver ruptura da aliança. Pode haver uma quebra de aliança. Às vezes a mulher teve um dia difícil, trabalhando muito, cuidando de menino. E aí o marido chega e ela diz uma coisa e ele já se estressa. Aprenda a baixar a cabeça. Eu dizia para uma das jovens que estudou comigo,
E ela sabe de tudo que eu estou dizendo. Quando a mulher chegar estressada, o homem baixa a cabeça. Escute. Mas quando for o homem, a mulher baixa a sua. Aprenda a ouvir também. Porque se você for falar, o seu casamento vai para o espaço. E você não quer que o seu casamento seja acabado, ou quer? Mas o conselho está sendo dado. Só sai daqui aconselhado quem quiser. Quem não quiser, pega o conselho e joga fora. Desceu a chuva, correu os rios. Agora vem a dificuldade. O rio já é mais forte. E se for como o Rio Jordão, que a água era brava, a água do Rio Jordão nos dias de Josué era muito agitada, mas quando o Senhor vai na frente, até o Rio Jordão tem que sair do meio, para que o povo do Senhor passe. Quando o Senhor está no centro do teu casamento, da tua família, pode vir chuva, pode vir rio, pode vir o que quiser, mas vai ter que abrir espaço, porque o Senhor vai na frente, e Ele é aquele que quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, e diz para quem está aqui, já quebra, e saiba que eu sou Deus. O Senhor é bom. Correr os rios. No período do inverno, o rio arrasta tanta coisa, tronco velho de madeira, lixo, tudo enquanto. Aí você já pensou na casa que está construída ali? Já não bastasse a braveza da água do rio, ainda trazer tronco velho de madeira, trazer todo o lixo velho que está ali na beira do rio para dentro da casa, que às vezes isso acontece. Trago tanta coisa para dentro da casa da gente, e se a gente não tiver em Cristo, e Cristo em nós, a casa vai embora, tudo se desfaz. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor está na sua casa e na minha, em nome do Senhor Jesus. Se não estava, a partir de hoje coloque Ele lá, chame Ele para lá, que você vai prosperar na sua vida familiar. O Senhor é bom. Correram os rios, assopraram ventos. E se for aqueles que acontecem lá para os Estados Unidos, aqueles ventos, que não sobra casa nenhuma por onde ele passa, talvez o Senhor se referia a isso. Eu não sei, ele só diz vento. Mas se fosse daquele tipo de vento, que vem ali um tsunamizão, um redemoinho, uma coisa daquele tipo, será que a casinha ia ficar de pé? Se Jesus estiver dentro dela, fica. Pode vir o vento que for, pode soprar do jeito que soprar. Se Jesus estiver dentro dela, a Bíblia diz que o Senhor é a rocha inabalável. Quem estiver nele não será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala. Não se abala. O texto sagrado diz que o Senhor é torre forte, é castelo forte. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro no dia da angústia. O profeta Jeremias disse: Senhor, o profeta Jeremias disse para Deus, para que Deus não fosse para ele como espanto, porque ele era um refúgio no dia do mal. Jeremias 17, se não me falha a memória. Então é assim: se Cristo, a rocha inabalável, estiver na sua casa e você estiver firmado nele, e a sua casa nele, pode ter certeza que a chuva cai, o vento sopra, o rio bravo pode correr, e você fica lá, dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor é bom, tem me guardado,
guardado, tem guardado a minha família, tem nos sustentado de pé, não tem nos deixado faltar nada, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito e cuida de cada um de nós. Pode correr, pode soprar, pode chover, a rocha fica lá, e a casa que está na rocha também permanece lá. Agora, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou tristeza. Quem está aqui hoje ouvindo todos esses conselhos e não levar nenhum para casa, ou tristeza para ti. Ou tristeza para ti. Porque você vai deixar de ser abençoado. Sem dúvida alguma, e eu não tenho dúvida das palavras que estou dizendo. Se não levar nenhum conselho, deixará de ser abençoado. E aquele que ouve estas minhas palavras de Jesus e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Era um preguiçoso. Era alguém sem nenhum ânimo para trabalhar. Era alguém que não tinha coragem de sair para procurar um emprego. Salomão disse no livro de Provérbios, Cantares, que quando a mulher for casar, falando da sunamita, tem que ficar debaixo de uma
Como estou dizendo, o maior exemplo é Cristo. Se for naquela rocha, aí pronto. Aí você ficará para sempre até chegar no céu, em nome do Senhor Jesus. Mas para que nós encerremos, a queda foi grande. A queda foi uma coisa terrível. A queda foi uma coisa que deu a saber a muita gente. A queda foi uma coisa que levou outras casinhas que estavam lá perto. Mas preste bem atenção. Se a sua casa caiu, sabe, o construtor, o restaurador de casas, o restaurador de casamento está aqui nessa noite. Está aqui, irmão. Aquele que edifica, aquele que restaura, aquele que fortalece, aquele que anima o triste, aquele que todas as coisas pode fazer e que nenhum dos seus planos são frustrados, está aqui. Se você quiser, pode se aproximar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. A certeza que